Olá, jovem jurista, aqui é o professor Ronaldo Bastos falando. Hoje eu quero comentar uma notícia que saiu na imprensa de que o ministro Sérgio Moro teria pedido demissão ao presidente Jair Bolsonaro e o presidente Jair Bolsonaro não teria aceitado, teria negado essa demissão. Eu não quero fazer uma análise política, eu quero fazer uma análise jurídica dos termos utilizados pela imprensa para explicar essa situação. Houve uma série de erros e eu quero que vocês, enquanto juristas, não cometam esses erros quando forem discutir no barzinho ou na formação de vocês, né? O que é que eu quero falar nesse vídeo, então? Primeiro, esse termo utilizado pela imprensa, demissão. Seria demissão mesmo que o ministro Sérgio Moro teria pedido ou se trataria de outro instituto jurídico? Outra questão, será que o superior hierárquico de um ministro, no caso do presidente da República, mas o superior hierárquico, ele pode negar um pedido de demissão ou não pode negar. E a segunda questão que eu queria tratar com vocês é sobre a Polícia Federal. Na notícia, dizia que Moro teria pedido demissão por discordar da troca do diretor-geral da Polícia Federal. Em regra, quem é que nomeia os chefes de órgãos públicos subordinados a um ministério? É o ministro ou é o presidente da República? Porque Bolsonaro teria dito, né? Não, quem é competente para nomear o diretor-geral da PF sou eu. E será que no caso da Polícia Federal essa seria uma exceção a essa orientação, que seria uma regra? É sobre isso que eu quero tratar nesse vídeo de hoje. Se você gosta desse tipo de vídeo, me diz aí nos comentários se você quer que eu faça análises jurídicas de notícias jornalísticas. De todo modo, o que eu estou fazendo aqui é lhe dar uma formação enquanto jurista, o pensar jurídico, né? Como é que você, enquanto jurista, deve pensar juridicamente e não necessariamente politicamente, jornalisticamente. Para isso, eu tenho um curso completo de formação de juristas, né? A Faculdade de Direito lhe ensina direito, só que você ser jurista, você exercer advocacia é diferente de você conhecer direito. Eu vou lhe dar a formação prática que você precisa para você exercer a advocacia, como prospectar clientes, como fazer audiências, como despachar com o magistrado, enfim, o link está na descrição desse vídeo. Eu lhe espero como meu aluno do curso de prática jurídica.com. Então vamos para o vídeo. Vou falar primeiro da demissão, né? A notícia diz, uma das notícias, né, dizem que o ministro Sérgio Moro pediu demissão para o presidente Jair Bolsonaro. Vamos estabelecer a questão da configuração administrativa aqui. A gente sabe que num sistema presidencial, o chefe de Estado e o chefe de governo é o presidente da República. E o presidente da República exerce a administração, o controle da administração pública direta e indireta do país, com o auxílio dos seus ministros, né? Os ministros são os principais assessores do presidente da República. Então, o ministro é subordinado hierarquicamente ao presidente da República. Então, a notícia diz que o ministro Sérgio Moro pede demissão. Veja, isso é impróprio. Por que é impróprio? Porque a demissão é um instituto do direito administrativo que é, na verdade, uma penalidade para aqueles servidores que cometem infrações administrativas. Pelo menos é isso que dispõe o artigo 132 lá da Lei 8.112/90, que é a lei que trata dos servidores públicos civis federais, né? Então a demissão é uma espécie de sanção. O servidor cometeu um crime contra a administração pública, o servidor ele é inascido, o servidor ele comete irregularidades no desempenho da sua atividade pública, então ele pode ser demitido. Uma demissão é uma sanção como consequência de uma irregularidade, de uma infração
administrativa. O ministro Sérgio Moro cometeu alguma infração administrativa no ministério que o levou a pedir demissão? Não. É diferente da lógica da iniciativa privada. Eu pedi demissão. Não. No direito administrativo, demissão é decorrente de uma infração administrativa. Então, qual seria a linguagem jurídica correta nesse caso? O ministro Sérgio Moro pediu exoneração do cargo. Exoneração é diferente de demissão, porque a exoneração é a desvinculação do servidor público do cargo que ele ocupa. E essa exoneração, ela pode ser feita para servidores efetivos, que não é o caso. O ministro é um servidor em comissão, então essa exoneração pode ocorrer de duas formas. Essa exoneração pode ocorrer de ofício, que seria feito pelo próprio presidente da República por questões de conveniência e oportunidade. Ele pode, segundo o artigo 84, inciso 1, tanto nomear ministros quanto exonerar ministros. A gente chama de exoneração ad nutum, né? Que o presidente da República não precisa nem justificar porque ele está exonerando esse ministro. Essa seria a exoneração de ofício. Mas nesse caso é a exoneração a pedido. O próprio servidor público, ele diz, eu não quero mais continuar. E, enfim, então seria um caso de exoneração e não um caso de demissão. Demissão é punição, exoneração é a simples desvinculação do servidor do serviço público. Uma outra questão que não está posta ali, mas na notícia dá um indício de que Bolsonaro ele não aceitou o pedido de demissão do Sérgio Moro. É possível que um presidente da República não aceite esse pedido, na verdade, de exoneração do servidor público? Não é possível, em regra, não é possível, sob pena de a gente estar falando, inclusive, de trabalho escravo, né? Alguém quer sair daquele trabalho e o superior hierárquico diz, você não vai sair, né? Tem o artigo 172 lá da lei 8.112 que no que atina aos servidores públicos civis da União, que diz que não é possível pedir exoneração ou solicitar aposentadoria se você estiver respondendo processo administrativo disciplinar até que a penalidade seja aplicada ou você seja absolvido desse PAD, mas não diz respeito ao caso do ministro. E agora a questão da Polícia Federal. Quem nomeia os chefes de determinados órgãos subordinados ao Ministério? Bom, se a gente ler o artigo 87, inciso 1 da Constituição da República, vai dizer que o ministro de Estado é um auxiliar do presidente da República, aquele assessor especial que eu falei para vocês. Então, cabe a ele exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração pública federal na sua área de competência. Se a gente pega o decreto 200, lá de 1967, que regula o serviço público no âmbito os servidores públicos no âmbito da administração pública federal, se a gente pega o artigo 25, trabalha a competência dos ministros de Estado. E o artigo 25, inciso 4, ele meio que ele trabalha essas questões que a Constituição já traz sucintamente. Então é função do ministro. Inciso 4. Coordenar as atividades dos órgãos supervisionados e harmonizar sua atuação com os demais ministérios. Inciso 5. Avaliar o comportamento administrativo dos órgãos supervisionados e diligenciar no sentido de que estejam confiados a dirigentes capacitados. Então, nesse caso, caberia ao ministro Sérgio Moro avaliar se o diretor-geral, que é o chefe maior do DPF, né, do Departamento da Polícia Federal, se ele tem competência, né, quais são as características que o ministro da Justiça quer para um diretor-geral da Polícia Federal. E aqui entra uma exceção. Apesar do Departamento da Polícia Federal ser um órgão subordinado diretamente ao Ministério da Justiça e da Segurança Pública, quem nomeia o diretor-geral da Polícia Federal
é o presidente da República. É isso que diz o artigo 1º do decreto 73.332 de 73. Diz o seguinte: o Departamento da Polícia Federal, com sede no Distrito Federal, diretamente subordinado ao Ministério da Justiça e dirigido por um diretor-geral, nomeado em comissão e da livre escolha do presidente da República. Então, expressamente, esse decreto dispõe que é o presidente da República mesmo que nomeia o diretor-geral da Polícia Federal. Aqui é uma questão política mais, né? De incompatibilidade das diretrizes que o Sérgio Moro pensa para o seu ministério e das diretrizes traçadas pelo presidente da República. Então, se há uma incompatibilidade geral entre o ministro e o presidente da República, só há duas soluções. Ou eles vão conseguir conviver com essas incompatibilidades, ou o presidente, que tem a prerrogativa tanto de livre nomear como livre exonerar um ministro de Estado, ele vai exonerar esse ministro, ou esse ministro pede exoneração. Então são essas as possibilidades. No caso do ministro da Saúde, o Luiz Henrique Mandetta, o presidente da República exonerou esse ministro porque ele se recusou a pedir exoneração. Cabe agora saber até que ponto essa corda vai ser esticada entre o Ministério da Justiça, o ministro da Justiça e Segurança Pública, o Sérgio Moro, e o presidente Jair Bolsonaro. Espero que vocês tenham entendido que juridicamente essa notícia tem uma série de equívocos e espero ter esclarecido para vocês qual é a linguagem jurídica adequada para dar conta desse fato político. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Link na descrição do vídeo do curso de prática jurídica.com se você quer ser um jurista de verdade. Até uma próxima.